Olá, paz seja convosco. Meu nome é Pastor Leonardo e antes de mais nada quero expressar a gratidão pela presença de cada um. Hoje vamos mergulhar em um tema de profunda importância para a nossa jornada de fé e nossa vida como um todo: a interconexão entre o aconselhamento e libertação. Ao longo da minha experiência pastoral, eu me deparei com uma realidade que por muito tempo foi subestimada em nosso meio. A nossa história e a nossa herança espiritual têm um impacto profundo sobre quem somos e sobre as lutas que enfrentamos. Frequentemente a igreja tende a valorizar o comportamento e a disciplina pessoal, o que é fundamental, mas acaba negligenciando as raízes espirituais de muitos problemas. O texto que me orienta aqui hoje descreve isso como uma viseira cultural que nos impede de enxergar a história como uma fonte de traumas, feridas e iniquidades que moldam nossas escolhas. Por outro lado, há quem se concentre apenas na batalha espiritual, esquecendo-se da responsabilidade pessoal. O propósito dessa conversa é romper com essa falsa dicotomia. Aconselhamento e libertação não são caminhos opostos. Eles são, na verdade, sinérgicos. Um processo de cura completa demanda que caminhemos simultaneamente nessas duas áreas. O aconselhamento nos equipa com a lei da responsabilidade, nos ajudando a lidar com as feridas da alma e as escolhas que fazemos. A a libertação, por sua vez, nos capacita a enfrentar a lei da herança, que são as influências espirituais que se instalam em nossas vidas e em nossas famílias através de brechas e iniquidades. Vamos explorar como a verdadeira liberdade se manifesta na nossa capacidade de responder à nossa história com discernimento em vez de sermos prisioneiros delas. Em última análise, a cura genuína da alma e a liberdade plena vem da integração desses dois poderosos caminhos. Oremos. Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te agradecemos por esta apresentação e por estarmos aqui reunidos. Reconhecemos, Senhor, que a Tua palavra é a verdade que nos liberta e nos guia. E neste momento colocamos diante de Ti as nossas vidas, as nossas histórias e as nossas heranças. Sabemos, ó Deus, que muitos de nós carregamos feridas da alma, traumas e iniquidades que, como o texto que estudaremos, nos mantém presos. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos conceda discernimento para compreendermos as verdades que serão compartilhadas. Quebra, Senhor, toda a cegueira espiritual e cultural que nos impede de enxergar a raiz dos nossos problemas. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que a Tua unção esteja sobre esta apresentação, que a Tua presença preencha esse lugar e que a palavra seja como uma espada de dois gumes que penetra e discerne os pensamentos e intenções do nosso coração. Capacita-nos, Senhor, a assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas e a buscar a libertação das influências que nos aprisionam. Que este tempo seja um marco de cura interior, onde as memórias feridas sejam redimidas e a esperança seja restaurada. Senhor, queremos ser livres para viver o propósito que tens para nós. Toca em cada pessoa aqui presente de uma forma sobrenatural para que no final possamos glorificar o teu nome. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje eu quero convidar todos a refletir sobre um tema que é a base para a nossa liberdade e crescimento espiritual: a união entre o aconselhamento e a libertação. O título da nossa conversa, Aconselhamento e Libertação, conciliando responsabilidade pessoal e herança espiritual, resume a essência do que vamos abordar. Por muito tempo, nossa abordagem espiritual e até mesmo psicológica tem se dividido entre dois extremos. De um lado, há quem se concentre apenas na libertação, buscando quebrar correntes espirituais sem considerar as feridas e as escolhas que nos mantiveram presos. Do outro,
temos aqueles que focam exclusivamente no aconselhamento, na responsabilidade individual, mas ignoram que as influências espirituais e a herança familiar podem criar um terreno fértil para que certas lutas se repitam em nossas vidas. Não podemos nos dar o luxo de separar essas duas realidades. A nossa história, nossa família e nossa cultura moldam quem somos, mas não determinam nosso destino. Como um rio que flui, nossa vida pode ser direcionada pela nossa herança ou por escolhas conscientes. O nosso subtítulo, Entendendo a Cura da Alma e a Liberdade de um Futuro Redimido, é uma promessa e uma chamada. A cura da alma não é apenas um alívio temporário, é um processo profundo de lidar com o passado para que ele não domine o presente. E a liberdade não é a ausência de luta, mas a capacidade de responder à era de forma diferente, com uma nova perspectiva e um novo poder. A renovação e liberdade é a esperança que quero plantar em nossos corações hoje. Ela nos lembra que, independentemente do que vivemos ou de onde viemos, o nosso futuro pode ser reescrito. Vamos, juntos, explorar como o aconselhamento nos dá as ferramentas para assumir a responsabilidade pelas nossas vidas e como a libertação nos abre o caminho para quebrar as amarras que nos impedem de ser quem Deus nos criou para ser. Que este tempo seja uma jornada de descoberta e transformação para todos nós. Agora vamos para o segundo ponto da nossa apresentação. Ao iniciar nossa jornada, é essencial que olhemos para a nossa própria história. O ponto central aqui é que cada um de nós é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de uma bagagem histórica. Essa bagagem inclui nossa família, as gerações que nos precederam e até mesmo o território onde crescemos. Esses elementos, sem dúvida, exercem uma influência poderosa sobre o nosso caráter e nossas escolhas. Eles são como as fundações sobre as quais nossa vida foi construída, e muitas vezes essas fundações não são tão sólidas quanto gostaríamos. No entanto, é vital entender que, por mais forte que seja essa influência, ela não é um veredito final. A nossa bagagem histórica nos influencia, mas não nos condena a um destino imutável. Como aqui eu lembro, a bagagem histórica determina culturas que sustentam poderes espirituais capazes de ditar os rumos de uma sociedade, seja educando-a ou aprisionando-a na ignorância. Essa citação ressalta uma verdade profunda: as feridas, traumas e iniquidades de nossos antepassados podem criar um ciclo de dor que se repete. Elas podem nos prender a padrões de pensamento e comportamento que nos impedem de viver a plenitude que Deus planejou para nós. E é exatamente aqui que chegamos ao objetivo central dessa palestra. O nosso propósito hoje é desmistificar a falsa separação entre o aconselhamento e a libertação. Por muito tempo, esses dois caminhos foram tratados como se fossem opostos. O aconselhamento muitas vezes foi visto como um processo puramente humano focado em questões psicológicas, enquanto a libertação era vista como um ato puramente espiritual, um tipo de solução rápida para problemas demoníacos. Mas, na realidade, a cura completa, a verdadeira liberdade, só é alcançada quando esses dois caminhos se unem. Aconselhamento e libertação precisam caminhar juntos. O aconselhamento nos dá o discernimento para entender as nossas feridas e assumir a nossa responsabilidade. A libertação nos capacita a quebrar as amarras espirituais que se aproveitaram dessas feridas. Quando o conhecimento e o poder de Deus se encontram, é onde a verdadeira transformação acontece, permitindo-nos construir um futuro redimido, livre dos ecos do passado.
Agora vamos aprofundar um ponto que é fundamental para a nossa compreensão, o paradigma que muitas vezes domina a Igreja Ocidental. Em nossa cultura, tendemos a valorizar excessivamente o comportamento visível. Nos preocupamos com o que as pessoas fazem, se elas seguem as regras, se frequentam os cultos, se têm uma vida moralmente correta. E embora isso seja importante, muitas vezes ignoramos as heranças espirituais que estão por trás desses comportamentos. Esse foco no externo cria o que no nosso material de apoio chama de viseira cultural, que limita drasticamente nossa percepção espiritual. É como se estivéssemos tentando tratar os sintomas sem nunca olhar para a raiz da doença. Um jovem que luta com o vício, por exemplo, pode ser repreendido por seu comportamento, mas a verdadeira questão pode estar em um padrão de rejeição familiar ou em uma herança de pecado que precisa ser tratada em um nível espiritual. A citação em destaque é bastante clara e poderosa. É um grande erro destacar, ou melhor, é um grande erro descartar a história como uma fonte espiritual de influência e informações acerca de traumas e iniquidades que influenciam as nossas escolhas. Quando ignoramos a nossa história, que seriam os traumas vividos, as iniquidades cometidas por nossos antepassados, estamos fechando os olhos para um campo de batalha espiritual. A nossa história não é apenas um registro de eventos passados. Ela é uma fonte de influências espirituais que podem abrir ou fechar portas para a presença de Deus em nossas vidas. E para quebrar essa viseira cultural, precisamos de uma nova abordagem. Precisamos de um modelo integrado que una a sabedoria do aconselhamento, que nos ensina sobre a responsabilidade pessoal e a cura da alma, com o poder da libertação que nos capacita a enfrentar e quebrar as influências espirituais negativas. Não se trata de escolher entre um ou outro. Trata-se de reconhecer que ambos são essenciais. O aconselhamento nos dá o mapa para navegar em nossas emoções e escolhas. A libertação nos dá o poder de enfrentar os gigantes espirituais que se aproveitam das nossas feridas. Na próxima etapa, vamos abordar como o aconselhamento trabalha a lei da responsabilidade. Vamos entender como essa união nos conduz a uma liberdade completa e duradoura. Agora vamos avançar para um ponto essencial da nossa discussão: a lei da responsabilidade e o papel do aconselhamento nesse processo de restauração. Por muito tempo, a Igreja tem se dividido entre o aconselhamento e a libertação como se fossem caminhos opostos. Mas a verdade é que eles são inseparáveis. O que é aconselhamento em sua essência? Ele é um processo de ajuda e confronto pessoal focado em traumas, situações de pecado e na reeducação do estilo de vida. Ao contrário de uma visão passiva, o aconselhamento nos chama a ação. Ele nos confronta com a nossa realidade e nos capacita a assumir o controle sobre nossas escolhas e reações. Aqui quero lembrar-os de uma verdade poderosa: o aconselhamento opera com a lei da responsabilidade. E como eu afirmo, responsabilidade produz liberdade. Esta é uma máxima fundamental. A verdadeira liberdade não é a ausência de problemas, mas a capacidade de lidar com eles de forma madura e consciente. Quando assumimos a responsabilidade por nossas feridas e nossas escolhas, retiramos do diabo a base legal para nos oprimir. Pense na analogia de um túnel. A libertação é a luz no fim do túnel que aponta para a saída. O aconselhamento, por sua vez, é o mapa e a lanterna que nos guiam por esse caminho. O gráfico de 80% aconselhamento e 20% libertação que vocês viram
É uma média que ilustra a intensidade do trabalho de cada área. Não é uma regra fixa, mas um lembrete de que a maior parte da nossa jornada para a cura envolve um processo contínuo de autoconhecimento, mudança de pensamento e reeducação. Não basta apenas ser liberto, é preciso aprender a viver livre. E isso requer responsabilidade. É preciso fechar as portas que se abriram, mudar os hábitos que nos aprisionaram e construir novos caminhos. No final, a cura da alma é a única garantia de que a libertação não será um evento passageiro, mas o início de uma vida plenamente livre em Cristo. Aleluia! Para continuarmos a nossa conversa, vamos agora focar na primeira parte do nosso modelo integrado, o aconselhamento. Em nossa abordagem, o aconselhamento não é apenas uma conversa, ele é uma ferramenta poderosa que enfatiza a lei da responsabilidade. Esta lei nos ensina que, embora a nossa história nos influencie, nós somos responsáveis por como respondemos a ela. O aconselhamento nos leva a lidar com o que chamamos de males psicossomáticos. A palavra psicossomático vem de duas raízes gregas: psico, que significa alma, e soma, o que significa corpo. O conceito é simples, mas revolucionário. Uma desordem na alma se reflete diretamente no corpo. Isso significa que a dor emocional, o estresse e as feridas internas não ficam apenas na nossa mente, eles se manifestam em doenças físicas. Este é um ponto-chave que a ciência moderna já confirma, como aponta a citação em nosso material. É um fato cientificamente comprovado que uma grande porcentagem das doenças comuns, como problemas digestivos, úlceras, dores de cabeça e alergias, têm uma origem psicossomática. Em outras palavras, o que acontece dentro de nós, no nosso mundo interior, tem um impacto real e tangível no nosso corpo. A ciência está apenas alcançando o que a Bíblia já nos diz há muito tempo. O nosso coração, a sede das nossas emoções, precisa ser guardado com diligência. Para ilustrar isso, pense no exemplo da rejeição e da falta de afeto. Sentimentos de abandono ou desvalorização podem criar um profundo déficit emocional. É como ter uma conta bancária emocional no vermelho. Para tentar preencher esse vazio, as pessoas muitas vezes buscam compensações em comportamentos destrutivos, como vícios, relacionamentos tóxicos ou uma base incessante por aprovação. Esses comportamentos, por sua vez, acabam gerando mais dor emocional e, consequentemente, mais problemas físicos. O aconselhamento nos ajuda a identificar a origem desses déficits e a assumir responsabilidade de buscar a cura, quebrando esse ciclo vicioso. Ao invés de apenas tratar o sintoma físico, nós trabalhamos na raiz emocional e espiritual, abrindo caminho para uma verdadeira e completa recuperação. Agora, aprofundando o papel do aconselhamento, chegamos a um ponto crucial: a responsabilidade pessoal. O aconselhamento é a ferramenta que nos ajuda a assumir o controle de nossas vidas. Reconhecemos que somos os arquitetos de nossas escolhas. O ponto-chave é que, por mais que nossa bagagem histórica e nossos traumas do passado tenham nos influenciado, são as nossas escolhas atuais que constroem os hábitos que, no final das contas, definem nosso caráter e nosso destino. Podemos ter sido vítimas de circunstâncias que não controlamos, mas não precisamos ser prisioneiros delas para sempre. O aconselhamento nos capacita a enxergar que, mesmo quando a dor do passado é real, a nossa resposta a essa dor é nossa responsabilidade. Uma citação muito direta: não podemos fazer das rejeições
ou influências herdadas uma justificativa para a nossa irresponsabilidade moral. Esta é uma verdade libertadora, é o chamado para pararmos de culpar o passado por nossas ações no presente. A rejeição pode ter nos ferido profundamente e a herança de nossa família pode ter nos exposto a padrões negativos, mas nós temos o poder de escolher um caminho diferente. Reconhecer a dor não nos isenta da responsabilidade de curá-la. O aconselhamento nos equipa com algo que vai muito além de conselhos superficiais. Ele nos dá conhecimento e discernimento. Conhecimento para entender os mecanismos da nossa dor, para identificar os ciclos de autodestruição e para compreender a origem das nossas reações. Discernimento para que possamos reagir de uma maneira nova e saudável aos nossos traumas. Em vez de reagir automaticamente com raiva, medo ou fuga, podemos escolher uma resposta guiada pela sabedoria. Em suma, a conclusão é que o aconselhamento não apaga a nossa história, mas nos dá as ferramentas para reescrever o nosso futuro. Ele nos capacita a olhar para trás, reconhecer o que aconteceu e então olhar para frente com a certeza de que temos o poder de fazer nossas escolhas. É através do aconselhamento que passamos de vítimas do passado a construtores de um futuro redimido. Vamos agora nos aprofundar na segunda metade do nosso modelo, a libertação. Se o aconselhamento foca na lei da responsabilidade individual, a libertação, por sua vez, lida com a lei da herança. Essa lei nos ensina que não somos seres isolados. Somos parte de uma linhagem e, por isso, herdamos mais do que apenas características físicas. Herdamos influências espirituais tanto positivas quanto negativas. A libertação, portanto, é o processo de enfrentar e neutralizar essas influências espirituais negativas. Ela foca na nossa capacidade de lidar com o que o texto chama de perseguições espirituais e a herança espiritual. Para entender isso, precisamos ir além da nossa percepção do que é puramente físico ou psicológico. Precisamos reconhecer a realidade dos males pneumopsicossomáticos. A palavra pneuma significa espírito. Então, um problema pneumopsicossomático é uma questão que se origina no mundo espiritual e se manifesta na nossa alma e acaba produzindo sintomas no nosso corpo. É como uma raiz invisível que produz um fruto visível. Muitos dos problemas que enfrentamos, como depressão, ansiedade crônica, vícios recorrentes ou até mesmo doenças físicas que a medicina não consegue explicar, podem ter sua origem em uma raiz espiritual, uma herança que foi transmitida através das gerações. Mas o maior problema em batalha espiritual não é a presença dos demônios, mas a ausência de Deus. Nos dá uma perspectiva profunda. A libertação não é primariamente sobre expulsar demônios, é sobre fechar as brechas que permitiram sua entrada e, acima de tudo, restaurar a presença de Deus em nossas vidas e em nossas famílias. A ausência da presença de Deus, causada por iniquidades e feridas não tratadas, cria um vácuo que o inimigo pode preencher. O trabalho da libertação é justamente esse: reconhecer essas brechas, arrepender-se das iniquidades e, em nome de Jesus, quebrar as amarras espirituais que nos prendem. É um processo de declarar o domínio de Cristo sobre a nossa história e sobre as influências que tentam nos manter em cativeiro, para que a nossa vida possa refletir a abundância e a liberdade que Ele conquistou para nós na cruz. Continuando nossa explanação sobre libertação e a lei da herança, vamos nos aprofundar em um exemplo bíblico que ilustra perfeitamente a importância de um diagnóstico espiritual. Esse relato
e se encontra em Lucas capítulo 13, versículo 10 a 16, e é a história da mulher encurvada. A Bíblia nos conta que essa mulher estava com uma enfermidade há 18 anos e seu corpo estava curvado de tal forma que ela não conseguia se endireitar. Para a maioria das pessoas que a viam, seu problema era puramente físico, talvez uma questão de postura ou uma doença degenerativa. Mas Jesus, com seu olhar que penetra além da aparência, faz um diagnóstico completamente diferente. Ele afirmou que a mulher tinha um espírito de enfermidade e que estava aprisionada por Satanás. Este é o nosso ponto-chave. O problema da mulher não era apenas físico. O sintoma físico era apenas a manifestação externa de uma raiz espiritual. O diagnóstico de Jesus não se limitou ao visível, ele foi direto à causa invisível. E aqui reside uma verdade poderosa. Nem todo problema físico é apenas físico. Muitas vezes o que a medicina não consegue explicar, o mundo espiritual pode revelar. O nosso texto aqui enfatiza de forma muito clara. Jesus, sendo um médico de almas, deixou claro que a causa do problema daquela mulher não era de natureza física, mas espiritual. O que isso nos ensina sobre a libertação? Que a libertação não é uma solução de emergência para casos extremos, mas uma parte fundamental da nossa jornada de cura. Assim como a mulher encurvada, muitas pessoas hoje sofrem de problemas que a medicina e até mesmo o aconselhamento tradicional podem ter dificuldade em resolver, porque a raiz do problema é espiritual. A libertação, portanto, é a capacidade de reconhecer esses diagnósticos espirituais. É sobre ter o discernimento de Jesus para olhar além dos sintomas e identificar as prisões espirituais que nos mantêm cativos. Ao fazer isso, podemos usar a autoridade que nos foi dada em Cristo para quebrar essas amarras e permitir que a cura completa que vem do céu se manifeste em nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. É a união de uma cura física com a libertação de uma prisão espiritual que nos leva à liberdade total. Agora, vamos nos aprofundar na lei da herança e como ela se manifesta por meio de iniquidades geracionais e infiltração demoníaca. Esse é um conceito fundamental para o nosso entendimento de libertação. A iniquidade, como já discutimos, não é apenas um pecado isolado, mas um padrão de pecado que se enraiza e pode ser transmitido através das gerações. Nossa história familiar é como um terreno. As injustiças sofridas, os traumas não curados e os pecados legados por nossos antepassados criam um solo fértil para que o inimigo atue. Eles formam o que chamamos de brechas espirituais. Uma brecha não é uma porta escancarada para o diabo, mas uma fissura, uma área de fragilidade em nossa alma que permite a infiltração de influências malignas. Pense: iniquidades geracionais, injustiças sofridas sistematicamente, feridas causadas por autoridades, pecados legados no processo de formação familiar podem construir mentalidades que facilitam uma acentuada infiltração demoníaca. Isso nos mostra que o nosso passado não é apenas um registro de eventos, ele é uma força ativa que pode moldar nossa mentalidade e nos tornar vulneráveis. A mágoa de um pai, a negligência de uma mãe, a traição de um familiar, tudo isso pode deixar marcas profundas em nossa alma, que o inimigo irá explorar. E aqui está o ponto-chave da nossa conversa: a libertação não é apenas expulsar demônios. Esse é apenas um dos passos. O verdadeiro trabalho da libertação é fechar essas brechas espirituais e restaurar a presença de Deus onde ela foi ausentada. É como ter uma casa com uma janela quebrada. Não adianta apenas expulsar o ladrão, é preciso consertar a janela para que ele não volte. O processo de cura da alma, por meio do aconselhamento, nos ajuda a identificar onde estão essas feridas e brechas. Já a libertação nos dá a autoridade espiritual para fechá-las. Quando nos arrependemos dos pecados de nossa linhagem,
perdoamos as injustiças sofridas e declaramos a autoridade de Cristo, estamos literalmente restaurando o alicerce espiritual de nossa vida e de nossa família. É uma declaração de que a herança de dor e opressão não terá mais poder sobre nós, pois fomos redimidos pelo sangue de Jesus. A verdadeira liberdade é viver com a presença de Deus restaurada em cada área de nossa existência. Líderes, depois de explorarmos o aconselhamento e a libertação separadamente, chegamos ao ponto central que une esses dois conceitos, a cura interior. A cura interior é a ponte que liga a responsabilidade pessoal à liberdade espiritual. Em sua essência, a cura interior é a redenção da memória ferida. Pense em nossa memória não apenas como um arquivo de eventos passados, mas como um terreno que pode estar contaminado por experiências dolorosas. Quando sofremos um trauma, uma injustiça ou uma rejeição, essa memória é ferida. Ela não fica apenas guardada, ela se torna um obstáculo que continua a influenciar nossas emoções e comportamentos no presente. O processo de cura interior é, portanto, uma jornada intencional para limpar e purificar esse terreno. Ele exige que usemos nossa inteligência emocional para processar o que sentimos e nosso discernimento espiritual para identificar as raízes espirituais da dor. Não se trata de esquecer o que aconteceu, mas de tirar o poder que a dor tem sobre nós. É como se estivéssemos reescrevendo o final de uma história dolorosa, não alterando os fatos, mas mudando o significado e a nossa resposta a eles. O ponto-chave é que Jesus não se limitou a curar apenas o físico. Em seus milagres, ele ia muito além. Ele enfrentava a causa espiritual e redimia a memória da pessoa. Pense na mulher que já havíamos falado antes. Jesus não apenas endireitou seu corpo, ele a libertou de uma prisão espiritual de 18 anos. Ele redimiu a memória dela de uma vida inteira de dor e humilhação, substituindo-a por uma memória de liberdade e dignidade. A cura interior é essa intervenção divina em nossas memórias. É Jesus ativando a nossa consciência, confrontando a origem do mal, mas nos dando os recursos espirituais para enfrentá-lo. É o momento em que a nossa mente e o nosso coração, antes aprisionados pelo passado, são libertos para viver uma nova realidade. E essa libertação não vem só de uma oração, ela vem de um processo de arrependimento, perdão e reconciliação que nos leva a um futuro onde o passado não tem mais o poder de nos definir. Chegamos à etapa mais prática e transformadora da nossa conversa, os princípios da cura interior. Destaco 5 pilares que, quando aplicados, atuam como uma ponte sólida entre o aconselhamento e a libertação. O primeiro princípio é a revelação e confrontação. A cura só pode começar quando somos honestos com a nossa história. É um processo de permitir que a luz de Deus ilumine as áreas de nossa memória que foram feridas. Precisamos ter a coragem de olhar para os nossos traumas e reconhecê-los, em vez de enterrá-los. Confrontar a nossa memória ferida é o primeiro passo para tirá-la das sombras e trazê-la para a luz. O segundo passo é a confissão de culpa e vergonha. Muitas vezes, carregamos um peso de culpa e vergonha que não nos pertence. A confissão é o ato de remover a pedra. É dizer a Deus, e se necessário, a uma pessoa de confiança, sim, isso aconteceu. Eu me senti dessa forma, e isso me gerou tal ação. Essa atitude de humildade e transparência rompe o poder do inimigo e abre o caminho para a cura. O terceiro princípio, e talvez um dos mais desafiadores, é o perdão incondicional. Perdoar não é o mesmo que esquecer ou concordar com a injustiça. É uma decisão de liberar a outra pessoa da dívida que ela tem conosco e, em contrapartida, nos libertar do veneno da mágoa. Como a citação nos lembra, a decisão de perdoar é um ato poderoso, além de tirar o chão dos demônios, é altamente restauradora. A falta de perdão é uma porta aberta para a opressão, o perdão é a chave para nossa própria liberdade. O quarto passo é assumir responsabilidade. Depois de perdoarmos as injustiças dos outros,
precisamos reconhecer e nos arrepender de nossas próprias escolhas erradas. A nossa dor não justifica o nosso pecado. Reconhecer nossa responsabilidade é um ato de maturidade espiritual que nos liberta do papel de vítima e nos coloca no controle de nosso futuro. Por fim, temos a reconciliação. Quando possível e seguro, a reconciliação é o ato final de cura. É um gesto de compaixão que nos leva a restaurar relacionamentos. O objetivo aqui não é apenas consertar as coisas com a outra pessoa, mas consolidar a cura em nosso próprio coração. Esses 5 princípios formam um caminho claro para a redenção da nossa memória, nos guiando de um passado ferido para um futuro de liberdade em Cristo. Estamos caminhando para o encerramento de nossa reflexão sobre a cura interior, e é fundamental que compreendamos a sua essência. O nosso objetivo final não é apenas nos sentirmos um pouco melhor ou ter uma dor minimizada. O objetivo é a verdadeira liberdade, a redenção de nossa história. O ponto-chave é que a cura interior nos permite desancorar nossa vida daquele passado presente e parar de revivê-lo. Pensem em um navio que, por causa de uma âncora invisível, não consegue se mover para frente. Essa âncora é a nossa memória ferida, que nos mantém presos a experiências passadas, fazendo com que revivamos a dor, a raiva e a humilhação repetidamente. A cura interior é o ato de cortar essa âncora. É o processo de, finalmente, permitir que a nossa vida siga adiante, sem a constante sombra do passado. Citando sobre a mulher encurvada, Jesus estava tocando cirurgicamente a sua ferida. Jesus ativou a sua memória, levando-a a enfrentar a origem de todo aquele mal, porém, com os recursos espirituais que ele mesmo estava providenciando. Observem a precisão dessa imagem, não foi um toque superficial. Foi um toque cirúrgico. Jesus não curou apenas o sintoma, mas foi a raiz do problema. Ele não permitiu que a mulher esquecesse o que havia acontecido, mas a capacitou a enfrentar o mal com os recursos divinos. A cura aconteceu não por um ato de ignorância, mas por um ato de confrontação e redenção. Portanto, a grande conclusão é que o nosso objetivo na cura interior não é a simples supressão da dor. Não queremos apenas colocar um curativo sobre uma ferida profunda. O objetivo é a redenção da memória. Queremos que a nossa história ferida seja transformada por Cristo, para que ela não seja mais uma fonte de dor, mas uma fonte de testemunho e força. Queremos que, em vez de reviver o trauma, possamos contar a história da nossa superação e da graça de Deus que nos libertou. A cura interior é, em última análise, sobre permitir que Jesus se torne o redentor da nossa história, transformando nossas memórias mais dolorosas em um legado de vitória. Chegamos agora à etapa final da nossa jornada. Depois de termos explorado o aconselhamento, a libertação e a cura interior, é hora de unir todas essas peças e visualizar o ciclo completo da liberdade. Pensem nisso como um processo contínuo e interconectado, onde cada etapa é fundamental para a próxima. Tudo começa com a herança, que são as influências que recebemos de nossa história e de nossa família. Essa herança molda nossa vida e pode criar padrões que nos aprisionam. Em seguida, entra o aconselhamento, que nos fornece o conhecimento e nos convida a assumir a responsabilidade por nossas escolhas e reações. É aqui que começamos a entender por que agimos da maneira que agimos. A partir desse conhecimento e responsabilidade, entramos no processo de libertação. Com as brechas de nossa alma expostas, a libertação nos permite fechar essas portas espirituais que foram abertas por iniquidades e injustiças do passado. Essa etapa nos capacita a quebrar o poder de influências espirituais que agiam sobre nós. E é a junção do aconselhamento com a libertação que nos leva à cura interior. A cura interior não é apenas um sentimento, mas a redenção da nossa memória.
É o momento em que a dor do passado é transformada, e a nossa história, antes fonte de vergonha, se torna um testemunho da graça de Deus. O resultado final desse ciclo é a liberdade. E este é o nosso ponto-chave: a liberdade não é a ausência de problemas. A vida continuará a nos apresentar desafios. A verdadeira liberdade é a capacidade de reagir com discernimento à verdade. É a capacidade de, mesmo diante de uma situação difícil, não reviver o padrão de dor do passado, mas tomar uma nova escolha baseada no conhecimento de quem somos em Cristo. A liberdade que buscamos é a capacidade de escolher perdoar, em vez de guardar mágoa. É a capacidade de amar, em vez de rejeitar. É a capacidade de ter esperança, em vez de desespero. O ciclo que apresentamos hoje não é um caminho para uma vida sem lutas, mas um mapa para uma vida onde as lutas são enfrentadas e vencidas com a verdade e o poder de Deus. Que cada um de nós possa trilhar esse caminho em direção a uma liberdade completa. Chegamos ao final da nossa apresentação. Espero que o conteúdo compartilhado hoje tenha aberto seus olhos para uma nova perspectiva sobre a cura e a liberdade. Quero concluir com uma mensagem que resume tudo o que discutimos aqui. A mensagem final é esta: aconselhamento e libertação não são opostos. Eles não competem entre si. Na verdade, são duas faces da mesma moeda, e ambas são absolutamente essenciais para a cura completa da nossa alma. Por muito tempo, fomos condicionados a escolher um lado. Ou éramos psicologicamente ajustados ou éramos espiritualmente libertos. Hoje, espero ter mostrado que a plenitude da nossa jornada reside na união desses dois caminhos. A verdadeira liberdade não é o resultado de uma escolha simplista. Ela surge quando unimos a responsabilidade pessoal, que nos capacita a enfrentar nossas feridas e escolhas, com a redenção espiritual, que nos liberta das amarras do passado e das influências espirituais negativas. Não podemos esperar que Deus faça a nossa parte, e não podemos tentar fazer a parte dele sozinhos. É uma parceria, onde nossa atitude de humildade e arrependimento se encontra com o poder e a graça de Deus. E com isso, eu faço um chamado à ação. Convido cada um de vocês a buscar um processo integrado de cura. Não se contentem em viver uma vida pela metade. Não se contentem em apenas tratar os sintomas de seus problemas. Tenham a coragem de ir à raiz, de confrontar sua história, de perdoar o que precisa ser perdoado e de se reconciliar com aqueles que precisam de sua compaixão. Busquem o aconselhamento com a mente aberta, sabendo que o conhecimento e o discernimento que ele oferece são dádivas de Deus. Ao mesmo tempo, tenham o discernimento espiritual para reconhecer que nem todos os problemas têm uma explicação puramente humana. Acreditem no poder da libertação para fechar as brechas e restaurar a presença de Deus em sua vida. Que esta apresentação não seja apenas uma experiência intelectual, mas o início de uma jornada real de transformação. Que cada um de vocês saia daqui com a esperança renovada e a certeza de que a liberdade completa está ao seu alcance. Muito obrigado a todos. Vamos agora encerrar este momento com uma oração. Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te agradecemos por cada verdade revelada nesta noite. Obrigado por nos mostrar que a tua vontade é que sejamos livres e curados em todas as áreas de nossas vidas. Reconhecemos que a liberdade que buscamos é um processo contínuo, uma jornada que une a nossa responsabilidade pessoal com o teu poder redentor. Pedimos, Senhor, que as sementes desta mensagem se enraizem profundamente em nossos corações. Que a nossa mente seja transformada para que não mais separemos o aconselhamento da libertação, mas que possamos enxergá-los como caminhos complementares para a tua plenitude. Em nome de Jesus, quebra toda e qualquer viseira espiritual que nos impede de ver a nossa história com clareza. Que possamos ter a coragem de confrontar as nossas memórias feridas e a humildade de perdoar e de assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas. Que a tua presença restaure cada alma, cada coração, e que o ciclo de dor e iniquidade seja quebrado em nossas vidas e em nossas famílias. Pai, nos capacita a viver a verdadeira liberdade, aquela que nos dá a capacidade de reagir com discernimento e graça às circunstâncias da vida. Que o Espírito Santo nos guie a cada passo,
e que a tua glória se manifeste em cada testemunho de cura e libertação. Nós entregamos tudo em tuas mãos, e te agradecemos por tudo que fizeste e ainda farás. Em nome de Jesus, amém.